Eclesiastes 9, verso 10, se você puder colocar aqui no telão. Meu Deus, está rápido lá, hein? Parece até que combinamos, hein? Eclesiastes 9, 10. Tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura não haverá. Bota na NVI, porque eu não consigo entender Bíblia fora da NVI. Quem é que colocou NVT? Quem é que está pregando NVT nessa casa? A Bíblia é uma coisa muito... Eu gosto da NVI, mas tem gente que gosta da Almeida. Mas eu, desde que eu me converti, eu sempre li NVI. Então eu estudo todas, porque as traduções em português, todas elas têm erros. Então eu gosto de estudar todas as traduções e ir no original para ver qual das traduções. A NVI também tem muitos erros, mas a linguagem da NVI é uma linguagem que me favorece, né, para a minha interpretação. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Amém? Existe um preceito que o mundo corporativo usa e é muito conhecido no mundo corporativo, mas ele não é corporativo, ele é bíblico. Ele está lá quase que como um uso capião, porque homens empreendedores e mulheres cheios do Espírito Santo no passado entenderam essa revelação da Bíblia, aplicaram em seus negócios e hoje usufruem dos benefícios desse organograma. Porém ele é bíblico. Do que eu estou falando? Eu estou falando de visão, missão e valores. Hoje a gente fala dentro da igreja, muita gente até pela ignorância acha que a gente está trazendo coisa do mundo para dentro da igreja. Não, a gente está recuperando o que é nosso. Visão é coisa de Deus. Deus diz assim: escreva a visão. Visão tem a ver com o teu lugar, aonde o destino da tua vida, e a palavra diz para você escrever, para você viver por essa visão. A missão tem a ver com as realizações diárias. Você tem uma visão e agora você está numa missão. Qual é a missão? Chegar nesse lugar de destino. Então, todos os dias eu estou fazendo algo em prol desta jornada para chegar lá. E os valores são a cultura, é a cultura do indivíduo, é a cultura, são os princípios da palavra de Deus. Então, nós temos uma visão, que é onde nós queremos chegar. Para chegarmos nessa visão, nós temos uma missão diária, e esta missão precisa ser protegida, envelopada, blindada pelos valores, os princípios que são inegociáveis. Se nós quebrarmos princípios, eles é que nos quebrarão, esse é o fato. Então, o que é o princípio? É o ensino de Jesus, é a palavra do mestre, é o preceito da palavra do Senhor, é andar de acordo com aquilo que ele ensinou, está escrito, em fidelidade, em temor, em reverência. Então nós temos uma visão, a visão tem a ver com um propósito. Nós temos uma missão, a missão tem a ver com um coletivo, onde a gente se ajunta para cumprir e chegarmos mais rápidos, sermos mais velozes. A Bíblia diz que 2 é melhor do que 1, né? Podem chegar mais longe. E nós temos a cultura tem a ver com o indivíduo, a cultura tem que estar dentro de você. Acabamos de falar aqui sobre a nossa oração naquele tempo em que nós tínhamos uma necessidade de evangelistas natos, pessoas com uma cultura de amor pelas vidas e que nós estávamos precisando expandir. O Senhor estava expandindo a tenda e ao mesmo tempo que tinha essa cultura, precisava ter uma maturidade, uma experiência, uma trajetória já cristã. E aí o Senhor nos deu o Alessandro e a Elis como esses instrumentos. Então eles comungam da mesma visão, estão unidos conosco numa mesma missão, mas eles têm uma cultura semelhante. Eu sempre falo isto. Uma das coisas que você precisa entender quando você chegar em algum lugar, seja numa igreja, seja num trabalho, numa empresa, você vai fazer parte de um coletivo em prol de algo. A cultura que você tem precisa ser condizente com a cultura daquele povo, senão vai ter choque. A visão que você tem que ser a mesma, porque senão vai ter choque. Então muita gente está numa igreja errada, não é porque ela é do demônio, é porque ela não encontrou o lugar aonde ela pertence, de fato ela tem a cultura daquele lugar. Deus é multiforme, graça, Deus é multicultural, Deus Ele é diverso. Então por isso que tem tantos lugares com tantas culturas diferentes, mas não deixa de ser evangelho. E às vezes a gente
passa a tratar como pecado aquilo que é diferente de nós, e não tem pecado ali, tem só uma cultura diferente, uma parte, uma visão que Deus deu para um propósito específico, e aquele povo está na coletividade comissionado para realizar. Aí você chega com uma ideia completamente diferente, você vai deturpar o ambiente, você vai prejudicar o lugar, você vai se prejudicar, você não vai fluir, porque essa é a forma de Deus trabalhar. Então nós temos isso muito bem estabelecido dentro do CI, e trabalhamos para preservar com muito afinco. Eu tenho nessas últimas segundas-feiras, Deus tem colocado no meu coração o propósito de falarmos especificamente sobre essa cultura de igreja. E nós temos na igreja, por exemplo, hoje 31 ministérios. Qual é a cultura que nós procuramos dentro daqueles que são líderes ministeriais? A visão está muito bem definida. Quem ainda não conhece está ali, está clara, está como disse o profeta Abacuque, passar para que todo aquele que passe correndo possa ler, está ali. A missão a gente vê na unidade do corpo de Cristo, todo mundo trabalhando em prol, todos os dias, cada setor, cada ministério, mas todos no mesmo coração. Agora, a cultura a gente precisa procurar dentro de cada indivíduo, então a gente precisa escolher ministros, líderes, pastores, cooperadores, que são os diáconos, os evangelistas, os anfitriões, os que abrem as suas casas para o Connect, todos com uma cultura de reino de Deus, e uma cultura que seja condizente com a nossa. Por quê? Porque é muito importante que as pessoas, ao andarem por dentro da igreja, elas possam se sentir em casa em todos os lugares. Olha o que Elis falou, nós saímos de uma congregação, de um ministério, que é nacional, que é forte, que tem sim uma visão, uma missão e um valor, uma cultura, mas em alguns lugares isso parece que se perdeu, ou seja, eles saíram de Curitiba para estar num local que eles acreditavam ser a extensão, a continuidade de tudo, ou seja, a gente está só trocando de geografia, mas estamos na nossa casa. Eu costumo dizer que o CI é uma mesma igreja em vários lugares, e a minha oração, e quando eu viajo, quando eu vou para Ilhota, quando eu vou para Ibirama, quando eu vou para Navegantes, para Blumenau, agora nós vamos mês que vem para Ribeira, para Montevidéu, aniversário de Montevidéu, o meu olhar é, como é que está a cultura? Eu estou me sentindo em Itajaí, no sentido de que, eu estou em casa? O pessoal está se comportando, está agindo, é aquela cultura de acolhimento, de recepção, de evangelização, de dedicação que a gente vê na sede. Quando eu vejo isso, eu me alegro. Quando eu percebo alguma coisa mudando, eu corro rápido para corrigir, porque as ovelhas ficam seguras. Nós acabamos de perder, vamos dizer assim, um casal aqui de Itajaí que se mudou para Blumenau. Esse casal que se mudou para Blumenau é o Rafael e a Rafaela, que são eles a inspiração do tema Aliança desse ano. Quem viu o testemunho que eu dei sobre o tema da aliança, como ele nasceu no casamento que eu fiz deles. A história deles de vida me fez lembrar sobre a aliança de Deus com a humanidade, e a renovação da aliança em Cristo Jesus. Eles eram casados, se conhecem desde o ventre, moraram porta a porta a vida inteira, desde a infância, as mães eram amigas, na adolescência se apaixonaram, casaram, tiveram um filho, entraram numa crise matrimonial, se separaram, passaram anos separados, começaram a se reencontrar, conversar, e aí o evangelho entrou e resolveram casar novamente, estão felizes. E Deus me fez lembrar da nossa relação com Deus. Deus nos fez perfeitos para uma relação única, fiel com Ele, mas em algum momento o pecado entrou, nós comemos do fruto que não deveríamos comer, nos afastamos de Deus, passamos milênios longe do Senhor. Jesus Cristo veio e trouxe uma reconciliação, uma restauração de uma aliança, nos colocando novamente no lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Pois bem, eles saíram daqui e foram agora para Blumenau.
Como é que eles vão se sentir bem lá em Blumenau? Se eles se sentirem em casa. Como é que eles vão se sentir bem em casa? Estando num ambiente com uma mesma cultura. A visão, ok, a missão, ok, mas a cultura é muito importante. Então eu procuro, em todos os líderes que a gente estabelece, esse ano a gente está fazendo algumas renovações e transições de lideranças dentro dos ministérios. O meu olhar sempre é cultural. Carrega a cultura que Deus nos deu. Carrega o coração semelhante ao que o Senhor nos deu. É uma extensão do que o Senhor nos deu. E dentro da cultura o que a gente procura em primeiro lugar é idoneidade, sinceridade, honestidade, verdade naquilo que prega, naquilo que promove. Eu acredito que todos os nossos líderes hoje ministeriais, eles são idôneos, são puros de coração, são sinceros. Isso pode mudar em algum momento? Claro que pode. Eles foram escolhidos por causa da sua idoneidade, da sua seriedade, do seu coração pastoral, de ter um coração acolhedor, de serem radicais quanto ao que é evangelho, mas sem religiosidade. Mas em algum momento pode mudar? Pode. Paulo não disse que aquele que está em pé cuide para que não caia? Tem gente que é escolhido e está correto e em algum momento perde o seu coração. É uma coisa que eu trabalho muito com a liderança. Cada vez que eu vejo um líder borocochô, eu chamo para conversar, porque eu sei que se o coração se perder, perde tudo. O coração não pode se perder, só que nós na caminhada nós somos entristecidos, pecamos, falhamos, nos decepcionamos com os outros e conosco, e em algum momento o coração pode, ao invés de buscar a reconciliação, a aperfeiçoamento, o conserto, pode buscar a negação, a rejeição, a amargura, e aí, meu irmão, começa a colocar em xeque todo um povo, todo um ministério. Então o meu trabalho hoje é ficar cuidando de corações de liderança, esse é o trabalho episcopal. Mas a escolha vem da cultura, e a cultura não pode se corromper. Pode acontecer de algo acontecer? Pode. Se isso acontecer, você pode ter certeza que será tratado, porque na nossa cultura, nos nossos princípios, está dentro da palavra do Senhor. Paulo falando a Timóteo, no capítulo 5 da sua primeira carta, no verso 19, pode até colocar também, para que a gente leia, é importante na segunda-feira ler o texto, 1 Timóteo capítulo 5, verso 19 e 20. Agora foi mais devagar aí, ó. Foi 1 Timóteo 5, 19, 20. Fala sobre acusações a presbíteros, sobre falhas de caráter, falhas de... Não tem? Lembrei agora de um irmão que foi ler um livro de salmos na igreja e procurava e não achava, e não achava, e não achava, até que ele disse assim, me traz outra Bíblia que a minha não tem salmos. 1 Timóteo 5, 19. Jesus travou lá. Aleluia. Diz assim, não aceite acusação contra um presbítero, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Pode continuar, 20. Os que pecarem deverão ser repreendidos diante de todos, para que os demais também temam. 21. Eu o exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos a seguir essas instruções sem parcialidade e a não fazer nada por favoritismo. Isso aqui para nós é um critério inegociável. E a gente já viveu experiências na igreja assim. Quem está conosco há muito tempo sabe que a gente já passou por situações aonde de fato pessoas que deveriam dar exemplo tropeçaram, pecaram, e havia comprovação. Isso também é algo que faz parte da nossa cultura. Não tenha medo de chegar em mim para falar alguma coisa que você vê que está errado.
Você tem toda a liberdade. Agora, não chegue para falar nada para mim que você não possa provar. E se falar qualquer coisa, fale sabendo de algo muito importante. Tudo tem que ser comprovado e tem que ser trazido para a luz e tem que ser resolvido entre todos os envolvidos. Porque às vezes tem gente que diz assim, eu quero te falar um negócio, mas não fala para ninguém. Esse não fala para ninguém, ou não fala que eu te falei, é ali que o diabo começa a trabalhar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está exposto e revelado diante daquele a quem nós havemos de prestar contas. Nós como igreja precisamos aprender, como disse Paulo certa vez, até as nossas questões judiciais entre nós precisamos aprender a lavar a roupa suja em casa com a luz acesa e todos dentro da sala. Então quando houver qualquer tipo de pecado, de engano, de engodo, de tropeço, de corações que se perderam, e que houver de fato comprovação, testemunho, isso precisa ser falado, não pode ficar em oculto. E aqueles que mais receberam precisam entender que quem mais é dado, mais é cobrado. Como disse Paulo a Timóteo, se um presbítero pecar, se for comprovado, não aceita acusação, não aceita fofoca, não aceita a gente vir querer te contaminar contra outros. Cuidado você líder em relação a isso. O teu ministério, em algum momento alguém vai chegar para tentar queimar o outro. Existem pessoas que a cultura delas é crescer sobre cadáveres. A cultura delas é essa. Vieram do mundo deturpado, aprenderam que o mundo é uma selva, então como é que eu cresço? Queimando o outro. E tem líder que aceita a acusação sem ouvir as partes, sem trazer para a mesa. Peraí, o que você está falando? É muito importante, vamos chamar tal pessoa porque ela não está aqui, ela precisa se defender. A Bíblia Sagrada diz assim, o primeiro que apresenta a sua causa, parece ter razão até que o outro venha à frente e lhe questione. Então diante da igreja do Senhor, os assuntos da igreja do Senhor, todos os nomes envolvidos precisam estar sentados na mesa. É assim que se resolve. Se não fizer isso, vai gerar um ambiente de confusão, de contenda, de facção, de divisão e de injustiça. Então quando alguém vem falar alguma coisa para mim sobre alguém, eu na hora vou dizer, tem prova? Tenho. Então chama o fulano de tal e a gente precisa sentar para conversar todo mundo junto. E em havendo comprovação, é o que Paulo disse, a repreensão precisa ser pública. Porque de novo, a igreja não faz nada para jogar para debaixo do tapete. Para que os outros também temam, o que a gente está fazendo é muito sério, gente. O que Deus está colocando na nossa mão é muito nobre, é muito importante. Eu recebi uma palavra alguns anos atrás, lá no começo do ministério, e essa palavra está sobre todo o ministério. A palavra era, eu vou colocar vocês numa escada onde vocês subirão, é muito alta, vocês entrarão numa sala de vidro, e esta sala todo mundo vai ver o que Deus vai fazer, a autoridade que Deus vai dar, a notoriedade que Deus vai dar, só que as pessoas que estiverem fora da sala vão procurar em vocês manchas, elas não podem encontrar. Você pensa que tem gente que está feliz com o que a gente está vivendo nesses 13 anos? Você pensa que todo mundo é bonzinho, todo mundo é honesto, todo mundo torce? Não, meu irmão. O diabo não está feliz com o que nós estamos vivendo. Agora, não interessa para nós, ou não nos importa, ou nós não devemos temer o que o diabo inventa. O que o diabo inventa, o problema é dele, não nos ataca, não nos aflige, nenhuma condenação. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. O que o diabo inventa não interessa. Agora, o que é verdade, aí importa. Se for verdade, precisa ser tratado. E aí o texto vai dizer, e que não haja favoritismos. Eu exorto solenemente. O que eu estou dizendo para você, nós já vivemos em outros tempos. E aqui na igreja a gente tem esse tipo de comportamento. Eu não aceito acusação contra escolhidos. Eu sei que aqueles que lá estão têm idoneidade, foram escolhidos porque são sérios. Se tropeçarem, se errarem, serão exortados. Mas está lá a nossa visão. Uma exortação com o intuito de restauração e de reconciliação.
de dar uma próxima oportunidade em caso haja um arrependimento genuíno, restauração completa. Mas o arrependimento, ele vem com fruto, então ele leva um tempo. Você precisa repreender, você precisa tirar, você precisa preservar, você precisa continuar aquilo que estava sendo feito por eles, por ela, sem que se perca. Mas o indivíduo não é descartado, não é jogado fora. Se o seu coração se colocar inclinado em humildade para arrependimento, vai ser tratado, vai ser corrigido, vai ser renovado, vai ser reconciliado e vai ser reposicionado. E o fruto vai mostrar isso com o tempo. O arrependimento mostra isso. Agora, não há favoritismos. Então esse é um ponto que eu gostaria de deixar bem esclarecido como cultura, porque aqui nós estamos vendo muitos novos chegando, vão fazer parte, você conhecer um pouco sobre a igreja, e do que eu estou te falando, provar pelo histórico, de coisas que nós já vivemos no passado e que nós tratamos dessa forma. Agora, uma outra questão cultural que é muito importante, e é aqui que eu concluo e encerro, e foi o motivo pelo qual eu li o texto, é: o que Deus colocar na tua mão, não procrastine. O que Deus colocar na tua mão, não relativize. O que Deus colocar na tua mão, seja o que for, faça com todas as tuas forças. Não é com a metade da força, não é com a força que sobra, não é com a força que dá na hora que... é com todas. A obra do Senhor, ela só dá dignidade àqueles que trabalham nela quando eles a tratam com esforço. O reino de Deus é conquistado com esforço. Então, aonde que eu vejo progressão dentro da igreja? Aonde eu estou vendo esforço, trabalho, dedicação. O esforço daquele que é um líder que ele espera que muitos o auxiliem, mas se ninguém auxiliar, ele vai estar lá. Se ninguém auxiliar, não vou ficar lamentando, transferindo responsabilidade, eu vou fazer, ninguém quer fazer. Agora, uma liderança bem efetivada, bem executada, vai chegar um momento que de fato você não vai mais estar na execução das coisas, você estará na fiscalização, no direcionamento. Mas se ninguém fizer, você tem que estar lá para fazer. E fazer com todas as forças e não fraquejar. A Bíblia diz que se você se mostra frouxo, especialmente nos dias das angústias, liderar traz muitas angústias, governar traz muitas angústias. E talvez o que eu esteja falando para você não tenha a ver com uma liderança eclesiástica. Talvez você nunca vai assumir uma liderança eclesiástica dentro da instituição religiosa CI. Mas você foi chamado para governar também. Deus vai te dar governo em algum lugar. Deus vai te dar notoriedade e autoridade em algum lugar. Deus tem um lugar para você onde você será cabeça e não cauda. E você vai chegar nesse lugar se você não for um procrastinador, se você for alguém que entende, se eu estou vivo eu tenho que trabalhar com todas as minhas forças, porque se eu quiser descanso, descanso em paz significa morra. Aí disse Salomão, para o túmulo não vai ter mais esforço, não tem mais necessidade, porque você já passou da morte para a vida, você já descansa no Senhor, você já vive a tua recompensa no paraíso do Senhor, aguardando o dia da ressurreição. Agora aqui, não tem aposentadoria no reino de Deus, é trabalhar até o último dia, como eu sempre gosto de dizer Paulo, com a sentença de execução, sabendo que seria degolado a qualquer momento, ele disse, eu combati o bom combate, estou sendo derramado como oferta de bebida, porque eu sei que o meu sangue vai rolar, a minha cabeça vai rolar, mas eu combati o bom combate, e acabei a carreira e guardei a fé. Dentro da prisão ele ainda estava ministrando, discipulando um jovem pastor. Trabalho, dedicação. Quando você vai para a Bíblia, você percebe que os homens e mulheres que Deus fez através deles coisas extraordinárias, eles eram proativos. Sabe o que é uma pessoa proativa? É aquela pessoa que, identificando a necessidade, ela se coloca, ela realiza, ela se antecipa, ela está sempre com um olhar na solução e não no problema. O problema existe, mas as soluções também existem.
E aí na vida tem dois tipos de pessoas: os causadores de problemas e os solucionadores de problemas. Os proativos que Deus chama e que Deus espera que tenha essa força aqui, são aqueles que se apresentam para solucionar. Então, em nome de Jesus, deixa eu falar para você, nós estamos vivendo um tempo de uma expansão extraordinária da igreja. Os próximos tempos, esse Deus que fez conosco uma aliança eterna vai começar a nos dar grandes coisas, e Ele vai entregar nas nossas mãos. E eu encerro dizendo: Deus não é um Deus que entrega obras prontas. Deus entrega sementes. Tem uma parábola que diz que uma certa pessoa foi fazer uma oração ao Senhor e pediu ao Senhor bênçãos, provisões, recursos para realizar o sonho e o propósito que estava no seu coração, que Deus havia colocado. Um anjo pega ela pela mão e leva ela na sala das bênçãos dos céus. E ali tinha vários nomes de todas as bênçãos que o Senhor podia dar. E o anjo disse: escolha a bênção que você quer. E ele começou a escolher: eu quero essa, eu quero aquela, eu quero aquela, eu quero aquela, eu quero aquela. Pediu muitas bênçãos, afinal de contas estava na sala das bênçãos. Imagina, a Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Tem bênção para tudo que é sorte. E ele escolheu muitas bênçãos, e na hora que o anjo entregou as bênçãos, entregou um saquinho desse tamanho na mão. Ele já estava imaginando contratar um frete, um avião do Mercado Livre para levar as bênçãos para casa. E o anjo entregou um saquinho, e ele disse: tá, mas o que é isso aqui? Essas são as suas bênçãos. Mas como assim? Está tudo aí dentro. Mas o que são essas bênçãos? São sementes. A semente é o óvulo da planta fecundado. Já existe vida na semente. Já existe tudo que você precisa na semente para que ela se torne aquilo que ela foi designada para ser. Só que a semente num saquinho é só semente. Na terra, semeada com choro, cultivada com esforço, cuidada durante todo o processo de vulnerabilidade, ela vai dar uma grande planta, uma árvore frutífera. E ela vai ser mantenedora e supridora de tudo que você precisa através dos frutos que nascerão. Tem um processo. O preguiçoso não consegue. O procrastinador jamais vai conseguir. Porque eles sonham muito, mas eles trabalham nada. Eles imaginam muito, mas eles não se esforçam em nada. E o Senhor está dizendo: se você pegar o saquinho, eu já coloquei na tua mão um saquinho, você não percebeu ainda a vida que tem aí dentro, mas eu coloquei um saquinho cheio de sementes na tua mão. Lança sobre a terra. Lança, como diz a palavra, lança o teu pão sobre as águas. Você sabe qual é a explicação desse texto? Eles estavam se lembrando da época, por exemplo, do Egito, nas cheias do Egito, do Nilo. O pão não era farelo de pão, o pão ali é o trigo. Como é que eles semeavam todo o Egito e colhiam lavouras extraordinárias? Na época das cheias, eles jogavam as sementes no rio. E quando o rio baixava, as sementes iam sendo depositadas nas margens do rio. E naquele período, então, elas eram fecundadas, germinavam, cresciam, e depois eles colhiam na época da colheita extraordinária. Por isso que Salomão vai dizer: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Reparte o que você tem com 7 ou até mesmo com 8, que você não sabe o dia de amanhã. É o trabalho e a generosidade, é o esforço e a inclusão. É trabalhar e não ser um espinheiro. É trabalhar e ser alguém que compartilha do trabalho, chama outros para o trabalho, convida outros para participarem. Meu irmão, depois de muitos dias você vai achar e você vai prosperar em nome de Jesus. Deus vai nos dar grandes coisas. Estamos chegando em um tempo de muitas e extraordinárias coisas, mas coloca no teu coração isso. Pega essa semente que o Senhor já te deu e trabalha com todas as tuas forças nela, porque talvez ela seja semelhante àquilo que Jesus falou, um grãozinho de mostarda, que é das menores, é das mais insignificantes na mão de alguém quando é só uma semente, mas quando ela germina, ela gera uma árvore extraordinária que dá abrigo e sombra para pássaros e muitos frutos. É assim que o Senhor trabalha.
Tem gente que está esperando grandes coisas no ministério, mas tem uma coisinha pequena para ser feita e que não faz. Passa e faz de conta que nem enxerga, porque afinal de contas é pouco para a minha capacidade. Não reconhecem o meu valor. E o Senhor está ensinando, faça com todas as suas forças. O trabalho onde você está, o negócio que você está realizando, o que Deus colocou na tua mão, eu não sei o que é, mas faça com todas as tuas forças. Você vai ver o reino de Deus semelhante àquilo que Jesus falou. Primeiro um talo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, depois uma colheita extraordinária. Tudo por um processo de uma pequena sementinha que o Senhor colocou na tua mão e você dedicou. Veio para a mão? Veio. Está na minha mão? Está. Eu esperava mais do que está na mão? Esperava. Mas eu vou dedicar todas as minhas forças. Você vai ver o que Deus vai fazer em nome de Jesus.